Boa noite. Estamos iniciando nossa live, dando início a uma série de lives que a gente pretende fazer agora. Vou esperar todo mundo entrando aí. Hoje temos uma convidada especial, que é a Marina Tedesco. Em breve ela já vai estar chegando por aqui. A gente está com um probleminha, a gente fez uns testes ainda há pouco, probleminha com as imagens, mas acho que vai funcionar. Então, todo mundo muito bem-vindo, bem-vinda, bem-vinde. Vamos dar um tempinho para as pessoas entrarem e eu vou explicando, tá? Tudo bem? Bom, esse é um vídeo que vai dar início a uma série de lives que a gente vai fazer com uma atividade de greve, né? A gente está em greve unificada dos 3 segmentos, a UF aderiu, né? Então, os técnicos administrativos, os discentes e os docentes estão em greve e ó, a Nina está chegando, eu já vou abrindo aqui. Mas quero só explicar brevemente o que é o Acende a Luta. Nina, está por aí? Olá. Olá, gente. Olha, vocês veem a Nina e a mim? Só uma pergunta que é importante, porque eu não consigo ver a Nina nesse teste que a gente fez. Vocês puderem dar essa resposta? Sim, né? Então, ótimo. Se vocês conseguem ver, tá tudo beleza, tá? Ótimo. Então, vou explicar um pouco o projeto. Meninos, vocês puderem ajudar já divulgando, falando que a gente está aqui. Nina, boa noite, seja bem-vinda, tá? Não estou te vendo, mas estou te ouvindo e te imaginando. É o que me resta. Olha, então deixa eu explicar rapidamente, eu estava dando uma explicadinha rapidinho no que é o projeto. Acende a Luta é um projeto de extensão que é do curso de estudos de mídia, ligado às disciplinas do curso. Semestre passado a gente começou na disciplina de mídia e cidadania, e aí a turma, em conjunto, numa ação coletiva, o objetivo desse projeto de extensão é construir memória dos movimentos e das lutas sociais que ocorreram em Niterói. Então a gente está com uma série de possibilidades em termos de tema. Semestre passado cobrimos algumas, né? Fizemos sobre a revolta das barcas, fizemos sobre a ocupação da reitoria da UF, fizemos sobre a luta por moradia em Niterói, o prédio da Caixa, enfim, sobre ditadura militar em Niterói, resistência à ditadura. E esse ano a turma optou, a gente está na disciplina de mídia e práticas participativas, e aí a turma optou por cobrir 2 temas. A greve unificada dos 3 segmentos de 2024, porque como ela está acontecendo, é uma oportunidade boa da gente produzir memória sobre esse movimento, e as resistências em Niterói ao plano diretor. Isso vai ficar para depois da greve, então no momento a gente está cobrindo isso. E como atividade de greve, eu pensei com a turma, né, a partir das sugestões, da gente convidar ex-presidentes da ADUF, né, Associação de Docentes da UF, que ocuparam a ADUF antes desse atual mandato, para contar um pouco da sua experiência e ajudar a gente a refletir um pouco processualmente, né, sobre o que vem acontecendo, né, com as universidades no país, com a luta docente, né, com a luta dos segmentos na UF, né, docente, discente e servidores de uma forma geral, e como que, de certa forma, a gente teve nos últimos, né, 2012 para cá, a gente teve 2 grandes greves, 2012 e 2015, tivemos uma ocupação em 2016, e eu preferi, já tem 5 ex-presidentes convidados, os 5 aceitaram, né, então temos 5 lives aí já prometidas, e eu resolvi chamar a professora Marina Tedesco para vir primeiramente aqui, né, ela é professora de cinema e audiovisual, tanto da graduação quanto da pós, e ocupou a presidência da ADUF de 2018 a 2020. Eu vou deixar ela falar um pouco mais, mas eu convidei a Nina para começar, porque tem me incomodado muito, acho que a muitos também, né, essa fala de que a gente não teve nenhum tipo de protesto ou movimento, né, de contestação mais efetivo, né, uma greve, né, uma intervenção durante o governo Bolsonaro. Como a Nina pegou exatamente os primeiros 2 anos, eu chamei, porque eu acho que é um esclarecimento que a gente precisa ter, e acho que ela é a pessoa adequada, ideal para isso. Bom, eu vou começar pedindo para ela se apresentar um pouco, né? Falar um pouco dela, antes da gente entrar nas partes mais duras, né? Bom, boa noite, Ana. Boa noite para a turma. Boa noite para todo mundo que está assistindo. Que honra fazer parte desse projeto tão importante de construção da memória das lutas em Niterói. E uma grande responsabilidade
ser a primeira nessa série de lives de ex-presidentes da DUF, já que temos várias presidentas e presidentes que fizeram grandes gestões, com muita luta, todas elas, então, me sinto muito honrada pelo convite. Eu sou professora efetiva da UF desde 2013, no curso de Cinema e Audiovisual, mas sou cria da casa, fiz minha graduação, minha segunda graduação, mestrado e doutorado na UF. Posso dizer que já vivi greve como discente, pós-graduanda, professora substituta e professora efetiva, então tem aí uma certa experiência em greves ao longo desses 20 e tantos anos de universidade pública. Então, me está dizendo que não está indo áudio? Alguém falou? De quem, Rômulo? Não tá indo? Todo mundo está ouvindo ou é uma coisa específica do Rômulo, por favor? Vocês estão ouvindo a Nina e a mim bem? Então, Rômulo, acho que é algo seu então, aí, seu som. Então é com ele. Tá bom, tá. Bom, e como a Ana falou, eu me sindicalizei a DUF no meu primeiro dia, assim que eu tomei posse. O casarão é quase do lado da DUF, então foi sair de um para entrar no outro e entregar minha ficha de sindicalização. Isso em 2013, e comecei a me aproximar da DUF, mas foi realmente na greve de 2015 que eu começo a militar cotidianamente na seção sindical até me tornar, até ser eleita presidenta da DUF em junho de 2018. Em junho de 2018 eu tomo posse, sem saber o que nos aguardava, né? No olho do furacão, você assumiu num momento difícil mesmo, né, Nina? Quando eu me candidatei, acho que a gente não imaginava o que viria a acontecer pouquíssimos meses depois, né? Mas foi muito rápido, porque na campanha a gente teve interferência, né? Denúncia de que, minha gatinha, denúncia de que estava tendo material de campanha na universidade, que a universidade estava sendo usada para isso, então isso gerou uma reação muito forte, né? O movimento da UF antifascista, o que ficou mais conhecido foi a Faculdade de Direito na UF, mas a UF em campus sofreu visita, né, da fiscalização para tentar apreender materiais, inclusive em armários de professores. Então, já desde o começo foi muito animado. Depois toda a movimentação do ele não, né, tentar impedir a vitória do candidato que infelizmente acabou vencendo, porque sabíamos o que isso ia significar em termos de ataque para as universidades. E depois disso, até chegar a pandemia, vários tsunamis da educação, protestos específicos da UF, porque o Weintraub adorava falar mal da gente, né, dizer que tinha enormes plantações de maconha, enormes orgias na UF, todo mundo se sentindo enganado, né, onde que nunca tinha visto esse tipo de coisa com décadas de universidade. Então, fizemos atos em Niterói, em defesa da UF, que reuniram desde estudantes do Colune até da graduação, da pós-graduação e docentes, mas também atos significados com a UNE, né, com o movimento estudantil, com os técnicos, durante todo o ano de 2019, né? Isso, aquela passeata que saiu lá da frente da UF, foi até Amaral Peixoto, foi 2019, né? Aquela que foi bem cheia. Foi 2019, quando o Weintraub faz uma dessas declarações, chamando a gente de balbúrdia, de baderna, esse tipo de acusação que ele acusava de fazer a gente, e o irônico, né, acaba exonerado, né? Então, né, o tempo mostra quem que estava certo, mas queria retomar uma coisa que você falou, dessas acusações, né, de nada ter sido feito. Teve uma grande greve nacional das federais para tentar barrar a PEC do fim do mundo, que nós sabíamos que ia trazer
uma redução orçamentária brutal para as Essa foi em universidades. 2015, né? Não, essa foi depois. Essa foi 16, no governo do Temer. 16. A Com a UF ocupação não da aprovou a universidade. greve. Então, Aham. nós, docentes da UF, não fizemos greve por Isso. conta disso. Mas teve em várias universidades federais. Então, Uhum. o Andes fez greve durante o governo Temer. E Aham. quando chega a pandemia, em março de 2020, estava sendo construída uma greve enorme, unificada, né? Sim, Andes, Uni, Fazubra. No final de semana, antes de tudo fechar, em março, a sim. gente estava lá em Brasília construindo essa greve contra o governo Bolsonaro, né? Só que Eu veio a estava. pandemia, as Eu tava, universidades voltaram só em 2022 e aí não deu mais tempo, sim, porque, sim, porque enfim, não tinha como fazer uma greve tendo voltado de uma pandemia, né? Mas teve sim, muita luta para além da greve e quase saiu greve, só não saiu por causa da pandemia. sim. Eu quero voltar mais a esse ponto, mas sobre isso especificamente, né? Eu estava buscando material para me preparar um pouco para a gente conversar aqui e para o próprio projeto. E aí o Jornal da DUF fevereiro de 2020, né? Ele é rumo à luta, né? Convocando para a greve geral. Ele é, Exatamente. ele é um mês antes de você ter a deflagração da epidemia, né? E as pessoas têm que ficar em casa. Ele é um documento muito importante, eu acho, sabe? Que ele mostra Exatamente. efetivamente isso que você está, né, explicando aqui, mas ele é um documento que mostra que havia um projeto, né? Um processo crescente rumo a uma greve, porque eu acho essa acusação de que não se fez nada durante a greve, sem desconsiderando, né, a conjuntura, especialmente da pandemia, eu acho ela muito perversa, injusta, né? Com certeza. Muito injusta, muito injusta. É uma coisa que. E esquece, inclusive, que houve protestos obedecendo a distanciamento, usando máscaras, durante 2020, mesmo antes da vacina. Então, Uhum. dirigentes de seções sindicais do Andes, dirigentes do Andes, fizeram Uhum. protestos em Brasília e nas cidades onde estão as seções sindicais, mesmo sem estar vacinado. Quando boa parte da categoria estava em casa fazendo o necessário isolamento, já que nós podíamos fazê-lo e Aham. devíamos fazê-lo, vários de nós estávamos sem vacina, mesmo assim protestando, pedindo vacina, pedindo políticas públicas para que a população pudesse ficar em casa, pedindo estrutura para que as universidades pudessem funcionar de forma remota. Então, não tinha vacina nenhuma, ninguém tinha nenhuma dose. E as pessoas estavam ali Sim, arriscando suas vidas. Então, é realmente perversa essa crítica, ignora toda a movimentação que teve durante o governo Temer. A gente teve greve geral, nós tivemos uma professora da UF que foi atropelada durante uma greve geral, né? Então, sim, então teve muita luta. É, sim. assim, ou ignorância, ou querer espalhar uma informação que não é verdadeira, fazer esse tipo de acusação ao Andes e à DUF, né? Sim. Por isso eu acho tão importante esse projeto de construção de memória, porque, seguindo um pouco o que você falou antes da gente entrar em outros pontos, porque essa greve tem uma característica diferente das demais que eu participei, eu não sei o que você pensa, mas eu acho que ela tem uma polarização de outro tipo, né? Que são pessoas que normalmente fariam greve, até por suas posições políticas, mas porque entendem que não é um momento adequado por várias razões, preferiram não fazer. Mas parte dessas pessoas argumenta que no governo Bolsonaro não se fez nada. E aí eu achei importante ter essa contribuição sua. Assim, quem é da fake news vai continuar da fake news, né? A gente sabe, né? Não adianta argumentar nada, não adianta explicar nada, né? A gente sabe. Mas para quem, de certa maneira, não sabe disso, ou perdeu, ou, né, ou ficou um pouco fora do entendimento, que a pandemia criou, acho, um hiato cognitivo tempo-espacial, né? A gente ficou meio perdido, eu acho que a produção dessa memória é muito importante, tá? Te agradeço muito você estar aqui dando seu testemunho, contando sua experiência, porque eu acho uma memória necessária sobre como a gente também teve luta no governo Bolsonaro com uma pandemia devastadora, né? Exatamente. Ô, Nina, antes E no da gente governo voltar... Temer também. Tá.
Sim, No sim. governo Temer também, né? Teve greve geral no governo Temer, teve greve das federais no governo Temer. A UF, por 9 votos, decidiu não fazer. Eu lembro muito Mas, bem dessa assembleia. pois é, lembrando dessa assembleia, estávamos lá. Não temos Sim, isso na nossa conta, né? Mas, sim, mas teve greve, inclusive teve caravana para Brasília, sim, diversos professores da UF foram, foi uma batalha sim. campal, os professores foram perseguidos pela polícia, muita bomba, né, bala de borracha, tudo isso já no governo Temer. Sim, e os alunos ocuparam, né, vários blocos, né? O bloco A teve uma ocupação muito grande. A gente fez várias atividades de greve lá no IACS, né, no Casarão Rosa, no bloco A, né? Mesmo não tendo sido decretada a greve, de certa maneira, com a ocupação dos alunos, isso acabou criando uma situação, né, de paralisação de uma série de atividades regulares. A gente pôde desenvolver uma série de atividades de greve. Antes de a gente voltar a esses pontos, eu queria te perguntar um pouco da sua vivência junto. Como é que você entrou no movimento sindical? Assim? Como é que foi a sua passagem, assim, né, desses seus 20 e poucos anos de UF, nessa entrada sua para a vivência como dirigente sindical? Eu a primeira greve que eu participei como docente foi a de 2012, quando eu era substituta. Eu participei dela como pós-graduando, né? A gente fez uma greve da pós-graduação e fizemos e também como substituto. Então fui nas assembleias, mas participei, falei um pouco, mas era substituto, então também não era sindicalizado ainda. Embora quem é substituto possa ser sindicalizado, mas eu também não soube disso naquele momento. Então, mas participei um pouco. Foi uma greve que nos trouxe conquistas importantes, né? Por exemplo, de chegar ao topo da carreira através de progressão e não através de um outro concurso. Então, todo mundo sendo a favor ou contra a greve, que chega a titular através de progressão, saiba que a conquista de greve é reivindicação histórica do Antissindicato Nacional, mas, ao mesmo tempo, se ampliou a carreira para baixo, aumentando o tempo que a gente fica para chegar a titular, se limitou a aposentadoria de quem entrou a partir de fevereiro de 2013 ao teto do INSS, se criou o FUNPRESP, né, Previdência Complementar Privada, que é especulação, né, com dinheiro de servidores. Então, foi uma greve que eu me engajei muito, mas não orgânica no movimento sindical, digamos assim. E aí eu já estava fazendo essa aproximação com a ADUF desde que eu entrei como sindicalizada, né, no meu primeiro dia de UF, em 2013, e ia em algumas atividades da DUF, esse tipo de coisa, e quando veio a greve de 2015, já desde a primeira Assembleia discutindo greve eu fui participar, e quando deflagra a greve, mesmo sem conhecer quase ninguém, eu coloquei meu nome lá para o comando de greve, né, para o comando local de greve, que a gente sempre forma quando deflagra uma greve, e não tinha quem pudesse ir para o Comando Nacional de Greve, no comecinho da nossa greve. E aí fui eu, recém-chegada, junto com outro militante, sindicalista, né, que é o Sérgio Abud, que foi no avião me contando como é que as coisas funcionavam, e a greve foi a minha grande escola de sindicato, tanto de entender como é que a UF funcionava, como é que essas coisas são negociadas com o governo federal, enfim, esse tipo de coisa. Então, a minha grande escola foi a greve de 2015, uma greve muito forte, também era por recomposição orçamentária. Em 2015, a gente já tinha problemas de orçamento nem parecido com os que a gente tem hoje, que a gente tem praticamente aquele orçamento quase 10 anos depois, com inflação e tudo. Então, o orçamento proporcionalmente é muito menor, e também com o governo dizendo que ia dar 0% de aumento para a gente. Não conseguimos tudo o que queríamos. Uma das pautas era o fim da lista tríplice, que não é uma pauta que não é uma pauta que é uma pauta remuneratória, então uma pauta que
uma reivindicação que não traria nenhum ônus aos cofres públicos e que depois no governo Bolsonaro a gente viu o quanto que era importante, já que foram dezenas de universidades com interventores, tem universidade até hoje com interventor, né, que não foi retirada, apesar da eleição do governo Lula, e era uma das pautas da greve de 2015. Né? Não aconteceu na UF, por sorte, acredito que só não aconteceu porque a eleição da UF foi, para nossa sorte, muito no começo, né? Mas o governo queria que montasse uma coisa, né, militar dentro da UF, a reitoria tinha topado, aí a gente fez uma pressão enorme, um barulho enorme na comunidade acadêmica, a reitoria voltou atrás, né? Então, isso é uma outra luta, né? A gente só não tem algo militar dentro da UF hoje porque teve luta, né? Porque a reitoria estava encampando isso, né? Era um convênio, né, Nina? É, O que era isso mesmo? alguma coisa assim, né? Foi uma história da comunidade acadêmica que isso não tivesse. A gente teve reunião com o reitor, pressionamos, fizemos ampla divulgação, então mais uma coisa que foi... Mas para a gente ver como as pautas acabam se repetindo, né? Cá estamos nós com recomposição orçamentária, partindo de aumento zero, né? E pelo fim da lista tríplice, que ainda não acabou. Eu aprendi uma coisa com professores mais velhos, que foi muito importante na minha formação desde que eu entrei na UF, né, e que, de certa maneira, professores que eu admirava muito sempre foram, né, engajados nas greves. E tem uma questão da greve, você sempre fala isso nos seus posts, eu acho interessante, que tem uma dimensão da greve que fica meio não percebida tão claramente, não é só o que se ganha, né, é o que você consegue evitar de perder, né? E tem esse jogo, né? Assim, você acha que se a gente não foi privatizado ainda, né, no processo mais forte, foi devido a essas lutas, né? Com certeza, não tenho nenhuma dúvida disso. É só a gente olhar para o que é a universidade pública na maior parte dos países da América Latina. Né? Em vários deles, a universidade é paga, pode ser mais ou menos cara, mas é paga, então a gratuidade é fruto da resistência da luta dos três segmentos. O professor 40 horas DE, que faz ensino, pesquisa e extensão. Isso também é uma conquista que só se mantém por conta da luta, porque o professor 40 horas DE, que faz ensino, pesquisa e extensão, é uma espécie em extinção pelo mundo, né? Não ser professor horista, não ser professor que, entre aspas, só dá aula, um professor que tem o direito de fazer ensino, pesquisa e extensão desde o momento que entra, né? Não tem hierarquia entre nós. Existem níveis diferentes na nossa carreira que tem a ver com o tempo no serviço público, esse tipo de coisa. Mas um professor que acabou de entrar, um professor que está se aposentando, tem direito de fazer ensino, pesquisa e extensão, né? Tem liberdade para os seus cursos, não tem que executar algo que alguém hierarquicamente superior definiu. Vamos ver quantos países, por exemplo, da Europa são assim. Né? Então, as nossas universidades públicas federais terem principalmente professores 40 horas DE que fazem ensino, pesquisa e extensão é uma conquista e tem muito projeto para acabar com isso. Então, isso é essa dimensão da greve que aparece pouco, né? Não é só sobre o que se ganha, também é sobre o que não se perde. Se a gente comparar a nossa carreira com outros países da América Latina e mesmo com vários países da Europa, a gente vai ver que a situação de precarização aqui, com todas as questões que a gente tem, desigualdades dentro da carreira, e carreira desestruturada, e orçamento contingenciado, que gera condições de trabalho bastante ruins, principalmente se a gente for olhar para os campi fora de sede. Até hoje tem gente dando aula em container dentro da UF, que era uma denúncia nossa em 2012, 2015, que segue acontecendo, em menos lugares, mas segue acontecendo. Mas, apesar de tudo isso, se a gente tem a carreira que a gente tem, e se a universidade é o que é gratuita, né, é por conta do que não se perde graças à greve. Que se os diferentes governos tivessem certeza que a gente não faria greve, não faria barulho, tenho certeza que a gente estaria muito pior, né? Com certeza. Jefferson escreveu aqui, Jefferson é aluno de estudo de mídia, né? Então hoje está uma liderança importante no
na greve atual, ele perguntou, ele tinha escrito uma coisa aqui que sumiu aqui para cima. Peraí, vou para a pergunta primeiro. Quais foram as principais conquistas que tivemos na UF com as greves, na sua opinião? Depois eu volto à opinião dele lá. Bom, vou falar da greve atual. Achei aqui rapidinho, só o que ele falou, tá? Ele falou: as universidades só não fecharam no governo Bolsonaro, porque teve muita luta da comunidade acadêmica. Em 2019, eu fui ponta de lança na luta contra os cortes. Lembro do ato gigante de 2019, aquele que a gente comentou, né, no centro de Niterói, que impulsionou o tsunami da educação pelo Brasil todo, né? Esse ato eu também lembro muito, ele foi um ato muito bonito, que a gente fez, né, uma caminhada, e foi muito emocionante mesmo. Eu acho que ele foi um ato bem forte para Niterói, e eu lembro a reverberação que esse ato teve na cidade, né? Muita gente se tocou do que estava acontecendo, né, vencendo um certo bloqueio que a grande mídia acaba fazendo dentro das pautas grevistas, das pautas, né, de reivindicação, de protesto. Foi um impacto muito grande, né? Mas aí o Jefferson está perguntando aí quais as principais conquistas. Se você quiser comentar também outro ponto, eu estou deixando você também à vontade aí. Eu vou falar um pouquinho daquele ato de Niterói. Acho que ele foi realmente muito marcante, porque muitas vezes os atos de rua são unificados. E naquele momento era um ato em defesa da UF. E uma coisa que eu achei muito bonita, que não é comum, é porque estavam os estudantes de educação básica com seus pais. Né? E também, obviamente, com suas professoras e professores, mas essa defesa da UF que vai desde a educação básica, já que há um colégio na UF, que nem todo mundo conhece, né? Mas tem o Colune, que é o colégio da UF, então que vai desde a educação básica, crianças com seus pais, adolescentes, depois jovens da graduação, pós-graduandos e docentes, tinham aposentados e tinham trabalhado na UF e que foram para o ato defender a UF. Então, acho que aquele ato realmente é um marco na história da UF, é um ato de fato inesquecível. Mas pensando, né? Era lindo, para onde a gente olhava tinha um aluno, tinha um pai de aluno, tinha alguém da pós, alguém da graduação, um professor, colega, foi muito bonito mesmo. Foram muitas famílias de pessoas que estudaram e que estudam, e que trabalharam e que trabalham na UF, né? As pessoas foram defender a UF com as suas famílias. Acho que isso foi muito atípico daquele ato, uma coisa que a gente vê pouco e que foi muito, muito bonito, né? Termos vivido aquele momento, né? De tantas coisas ruins que o Weintraub nos trouxe, essa reação é uma memória linda que a gente tem daqueles anos, né? A gente, todo mundo que participou daquele ato. Nós estamos falando dessas conquistas que a gente teve na UF com as greves. Quero começar pela atual, porque a greve atual, que recém começou, né? Na UF ela começou dia 29, segunda-feira. Nacionalmente ela foi deflagrada, né, no Andes no dia 15. Ela já trouxe conquistas mesmo antes de ser deflagrada. Por quê? Porque o governo já está oferecendo mais, pouco em relação ao que a gente está pedindo, mas já está oferecendo mais do que ele disse no começo que era possível oferecer. Então, foi só os indicativos de greve começarem a ser aprovados que a proposta já começou a melhorar. Isso falando da proposta salarial, que é uma das bandeiras dessa greve, em relação à recomposição salarial, que também é algo fundamental dessa greve. Ainda não tivemos uma proposta, né? Mas só para dizer que, ainda que se essa greve acabasse hoje nacionalmente, o que não vai acontecer, felizmente, nós já sairíamos dela, mesmo com 2 semanas de greve, com mais coisa do que entramos. Então, isso é importante ser dito. Essa greve de 2024 já tem conquistas. Na greve de 2015, teve conquista salarial e teve conquista em termos de orçamento para a universidade. Sim. Então, isso também foram conquistas bastante importantes. Não foram as que a gente estava pleiteando, mas foram conquistas importantes.
E a recomposição é muito importante nesse ano, mais do que foi nos outros anos, como eu já falei, porque se não tiver recomposição do orçamento, a UF não chega até o final do ano, por exemplo. As contas, se pegar só de conta a cada mês e o orçamento que ela tem para esse ano, a gente chega, acho que até agosto, setembro, mas não deve passar de setembro. Então as pessoas falam, a greve para a universidade. A gente fala, a universidade vai parar se não tiver a greve, isso sim. E em 2012, uma conquista muito importante, que era essa bandeira histórica do movimento docente, foi que chegar no topo da carreira fosse por progressão e não por concurso. Porque até então havia concursos para titulares, as pessoas paravam ali no topo da carreira e tinha que fazer um concurso para virar titular. E eram pouquíssimas vagas, então se impedia que a imensa maioria dos docentes chegasse no topo da carreira. Então essa foi a conquista da greve de 2012, e conquista de greve é para todo mundo, né? Inclusive para quem é contra a greve, inclusive para quem fura a greve. Então, de 2013 para cá, várias pessoas se tornaram titulares por conta dessa conquista de greve. Tem um material do Andes muito interessante, eu estou falando das que eu acompanhei, né? Mas tem no Instagram do Andes, na página do Andes, um material bem interessante com todas as conquistas de greve desde que se formou o Sindicato Nacional. Nina, foi nessa greve de 2012 que surgiu a carreira de associado ou foi na de 2007? Não 7, sei. né? Foi antes Foi antes, foi uma outra conquista. Eu lembro que na nessa de 2007, que foi a carreira, né, o nível de associado, também surgiu, conseguimos aquela incorporação de uma das gratificações, né? Não conseguimos que fosse vencimento numa única linha, mas conseguimos incorporação de uma, né? Pois é, essa briga da linha única da nossa remuneração é uma pauta de toda a greve, é uma pauta dessa greve também, Sim. que a gente não conseguiu, mas que tem que Para ser uma explicar para as luta. pessoas, você pode explicar? Vou explicar. Nosso salário, ele é composto por mais de uma linha. O que significa? Que uma boa parte do nosso salário é retribuição por titulação. Então, ela é maior se a pessoa tem mestrado, é maior se a pessoa tem doutorado, e isso chega a ser 50% ou às vezes até um pouco mais do que é a nossa remuneração no final. Só que isso pode ser retirado, porque não é uma linha única. Então, se essa retribuição por titulação for retirada, simplesmente corta o salário das pessoas pela metade de docentes, né? Pode ser retirada, pode não ser contada para aposentadoria, né? Exatamente, não é vencimento na única linha. Exatamente, mil coisas podem acontecer porque não é uma linha única. Essa também é uma bandeira histórica e também é pauta dessa greve. Agora, Ana, tu falou da criação Perdão, em 2007, gente, só para vocês entenderem, eram 2 gratificações. Havia essa, né, por titulação, e uma também pelo regime de trabalho, 20 horas, 40 horas, também estava em outra linha. Uhum. E isso foi incorporado, passou a ser parte do vencimento. Né? Isso foi uma conquista da greve, entendeu? Sim. E uma coisa, né, só para a gente falar de algo muito importante, a Ana mencionou da criação do associado, né? O associado, antes do é mais para cima da carreira docente, né? É o que vem antes do titular. Então, atualmente se demora 11 anos para se tornar associado. Só que antes da criação do associado, o topo da carreira era adjunto. Então, há vários professores que se aposentaram antes da criação do associado, que se aposentaram como adjunto 4, que era o topo da carreira. E quando se cria esse novo topo da carreira, não se leva essas pessoas
que estavam como adjunto 4 para o novo topo da carreira. Então, nós temos pessoas que trabalharam, que estão aposentadas e que trabalharam décadas pela UF e por todas as universidades federais, que ganham menos do que um professor, uma professora que tem o quê? 10 anos, 11 anos de casa. E essa também é uma questão desse fim de isonomia e de paridade entre aposentados e pessoas que estão na ativa, que é uma coisa que não respinga na gente agora, mas que respinga no futuro, né? Porque a ideia é que todos nós nos aposentemos em algum momento, nós docentes, técnicos, estudantes, né? A ideia é essa, né? E a gente tem que lutar para que isso aconteça, porque tem muita gente com ideia contrária por aí. Essa é uma das questões dessa greve também, né? Que o que está sendo oferecido pelo governo em 2024 é principalmente para pessoas que estão na ativa, para pessoas que estão aposentadas, né? Auxílio creche, auxílio alimentação, não é para pessoas que estão aposentadas. Então, também pensar esse tipo de coisa, né? O quanto que a gente tem que ser solidário por quem construiu essa universidade antes de nós, por quem formou, quem agora está formando outras pessoas, porque acho que principalmente para quem é estudante de graduação, isso parece um universo tão distante, Sim, né? Mas não é. sim. Eu vou ler duas observações aqui, tem um comentário do Jefferson e uma pergunta do Rômulo, que também é aluno do estudo de mídia, depois a gente volta até esse ponto que eu queria também aproveitar para a gente esclarecer para as pessoas. Jefferson falou, sim, se não parar pelas nossas mãos a imobilização, a UF vai parar pela falta de orçamento. Estamos com orçamento equivalente ao ano de 2013, né? Esse é um ponto que a gente pode comentar daqui a pouco. Aí o Rômulo perguntou assim, como você vê a greve hoje em dia, sabendo que professores e alunos têm direito de estar em greve, visto que terça-feira na faculdade ela estava deserta, sem ter segurança para os professores e alunos. Eu acho que ele está perguntando exatamente sobre essa confusão que está entre, né, quem aderiu, quem não aderiu, enfim, tá? Imagino que seja um pouco nesse sentido. Sim. Para falar dessa questão orçamentária, né? É o primeiro comentário que tu leu. Em Sim, Zé. 2013, nós tínhamos no departamento de cinema e vídeo ou eram 12 ou eram 13 bolsas de monitoria. Hoje nós temos 4. Temos duas. Nós tínhamos 8, temos duas. Pois é, Entendo nós perfeitamente. tínhamos 12 ou 13, né? E agora, 10 anos atrás, e agora temos 4. Então, eu não estou dizendo que a greve não traz transtorno. Toda greve traz transtorno, porque se a gente não incomodar a sociedade, se a gente não incomodar o governo, nada acontece, né? Então, é óbvio que ela traz transtornos, mas que a greve paralisa a universidade, sem considerar que, se não tiver recomposição orçamentária, a universidade vai paralisar mesmo sem greve, é uma crítica que, na minha opinião, é uma crítica simplista. Assim como a questão da evasão de estudantes. A evasão está acontecendo. E a gente não tem dados de evasão para comparar, né, da evasão que vem acontecendo, porque o número de bolsas permanece o mesmo, de monitoria, por exemplo. Né? Porque o número de bolsas para assistência estudantil não é nem de perto suficiente, né? Não é suficiente, porque os campos fora de sede não têm bandejão, porque a moradia estudantil da UF é absolutamente insuficiente para Niterói e inexistente nos outros campi, nas outras cidades. Então, a evasão vem acontecendo. Tem curso fora de sede que, se continuar na progressão que está, vai ter mais professor do que aluno ingressando. Tem cursos que não está conseguindo preencher todas as vagas. Então, a evasão já está acontecendo. Né? E não tem nenhum dado para dar suporte a isso, que depois da greve, havendo recomposição orçamentária, o número da evasão seria maior do que o número que já vem acontecendo. Então, essas são questões absolutamente fundamentais da gente falar. Né?
A evasão já está acontecendo. A gente já não pode. E aí, a universidade fecha. Já não pode ter várias. Já tem várias restrições à extensão. Final de semana, noite, ônibus, para que as atividades de extensão aconteçam. Então, né, esse esvaziamento, né, aparece mais na greve, mas também as pessoas querem ver mais na greve, né? Que quando aparece a greve, umas lupas aparecem que não aparecem em outros momentos, né? Quando as coisas estão quando as coisas estão acontecendo, né? Por exemplo, no semestre passado eu dava aula até às 10 da noite no Noviax, que fica lá na ponta do Granguatá. E aí, enfim, termina, fecha a sala, entrega a chave, vai ao banheiro. Várias vezes eu saí de lá 10h10, 10h15, sozinha. Um pânico para chegar até a guarita. Né? Não tem buzufe passando dentro do Graguatá, porque supostamente o campus é pequeno. Garanto que não é nenhuma mulher que pensa isso, né? Porque eu saía absolutamente aterrorizada. Não sabia se passava por fora ou se passava por dentro, o que era pior, porque não tinha uma viva alma. A quantidade de seguranças é uma quantidade muito pequena para o tamanho do Graguatá. A gente que fica no IACS, que é lá na ponta, um matagal, dava para jogar um corpo no matagal e não daria nem para ver, né? Muitas lâmpadas queimadas, não tem um caminho estruturado até o IACS, por exemplo, né? Então, Sim. com iluminação, não tem esse caminho. Então, tá deserto por causa da greve, mas quando eu saía 10 da noite, também estava, também estava deserto, também estava perigoso. Né? Então, eu que tive essa experiência, tanto é que a gente combinou para esse semestre de ninguém ficar dando aula uma noite sem outros professores. A gente teve um professor que saiu e estava atravessando do IACS ali para Guarita, naquele pedaço que a gente tem que passar ali, que não tem caminho onde deveria ter um caminho, ele foi mordido por um cachorro. Né? Só que parece que as pessoas só se lembram disso durante a greve, né? Essa reivindicação, principalmente das estudantes, que o Buzuki passe dentro do campus à noite, não é atendida. Uma coisa que eu queria também comentar, você entrou em 2013, né? Então você já Isso, pegou o que a gente chama de quarta geração do funcionalismo público, isso. o que também é um fator de, né, de muita luta e tal. Você quer te explicar? Que posso, né? Que a sua geração já se aposenta pelo teto, né? Exatamente. Contribui no. Quer explicar? Eu prefiro que você explique que também era É, uma reivindicação séria, né? E que vai ter consequências no futuro também, né? exatamente, é. Ah, na greve de 2003, os servidores do executivo, eles já perdem esse direito à aposentadoria integral, Sim, né? que é essa Começam geração que a eu entro, cobrar né? dos aposentados também, que é uma coisa que Uhum. também não era cobrada, né? Sim. Então, mesmo pagou pela aposentadoria a vida inteira, depois que se aposenta, continua pagando, isso também foi uma Uhum. novidade dessa contrarreforma da Previdência. E então já não era uma aposentadoria integral para quem entrou depois de 2003. Para quem entrou a partir de fevereiro de 2013, a gente demora mais tempo na carreira, a gente demora 19 anos para ganhar a mesma coisa que quem entrou até fevereiro de 2013 demora. Isso é uma coisa importante de falar, porque parece que são só aqueles 3 anos que criaram para baixo, aquele novo adjunto que criaram. Mas não, porque depois daqueles 3 anos, tu vai para onde as pessoas entravam antes dessa nova Uhum. carreira ser implementada. Então, na verdade, até chegar em titular, que são 19 anos, tu faz o mesmo trabalho e ganha menos. Não são 3 anos, são 19 anos. Isso é uma coisa que vários professores que entraram depois de 2013 não percebem que eles vão ficar praticamente 2 décadas ganhando menos, fazendo o mesmo trabalho. Em relação à aposentadoria,
se institui o teto do INSS, e quem quiser ganhar mais, que o teto do INSS hoje é aproximadamente 1/3 do que é o salário de um titular. Então, essa seria a redução, né? Se a pessoa conseguir se aposentar integral, né? Que aí são muitas décadas de trabalho por conta da última contra-reforma da Previdência. E se quiser ganhar alguma coisa a mais, a única alternativa são as previdências privadas, previdências complementares. O governo oferece que é o FUNPRESP, que não tem nenhuma garantia de quanto a gente vai receber. Então, quem adere ao FUNPRESP paga um valor todo mês, mas não tem uma garantia de recebimento mínimo. O que vai receber depende do quanto o investimento no mercado financeiro for bem ou mal sucedido. Então, se investe numa empresa, né, e a empresa quebra, a tua aposentadoria quebra junto, porque é de especulação que a gente está falando. Né? O direito à aposentadoria na mão da especulação. Essa é a proposta maravilhosa, né, de pague, mas não sabe se vai receber e quanto vai receber. Como aconteceu no Chile, né? Aconteceu no Chile, exatamente. Não, a gente tem fundos de pensão aqui no Brasil também, né, que isso aconteceu. E o Chile é um caso muito extremo para a gente olhar e entender por que as pessoas não aderiam. Sim, né? sim. É uma adesão voluntária, em tese. Só que o percentual foi tão baixo de adesão que o governo fez, e eu não sei como juridicamente o governo tem conseguido sustentar isso, exatamente, paga entrar, reze para sair. Que agora a adesão, que deveria ser voluntária, ela é compulsória. Então, os professores entram e são colocados no FUNPRESP, ninguém avisa para esses professores novos o que isso significa, simplesmente é um desconto, e eles têm 3 meses para sair, tendo dinheiro de volta. Se não tiver o dinheiro de volta, né, se eles não saírem nesses 3 meses, eles só recuperam esse dinheiro quando se aposentarem. Então, algo que tinha uma adesão de menos de 10%, hoje tem uma adesão de mais de 90%, porque passou a ser compulsório, mesmo sendo uma previdência complementar, voluntária e opcional. Então, ela já não é tão voluntária assim, na medida em que outras previdências privadas que dão uma garantia mínima de quanto tu vai receber, o governo não paga, tu tem que pagar sozinha, a única que o governo paga metade do investimento, né, faz uma coparticipação, é o FUNPRESP, que é essa totalmente sem garantia, e, além disso, os professores estão sendo compulsoriamente colocados nessas, sem nenhuma informação. E isso é considerado um sucesso. Tanto é que no começo desse ano se aprovou ampliar isso do FUNPRESP para outras esferas, inclusive para a iniciativa privada, esse ingresso compulsório sem nenhuma informação. Então foi isso que isso que é a situação dos professores que entraram a partir de fevereiro de 2013, né, essa 4ª geração do funcionalismo público. E isso traz consequências enormes, porque a lógica da previdência pública é a solidariedade intergeracional, né? Então, quem está trabalhando, quem está na ativa, paga para, quando for se aposentar, outros que estão na ativa paguem, para quando eles se aposentarem, outros da ativa paguem. Então, essa questão da solidariedade se quebra, e isso enfraquece as lutas, assim como nós termos diferentes remunerações e diferentes acessos a direitos dentro da categoria docente, também nos enfraquece como categoria, né? Também enfraquece a luta, porque há desigualdades enormes entre nós. Sim. Eu toquei nesse ponto porque eu acho importante as pessoas saberem como é um jogo mesmo de conquistas e perdas, né? Como nos últimos anos, tanto a universidade quanto seu corpo discente, docentes, servidores, vem sofrendo muito, né? Perdendo muitos direitos, perdendo muitas garantias, né? Da redução orçamentária, dificuldades, né?
muita gente fazendo consignado, não é isso? Toda essa situação, as bolsas diminuindo, enfim. Então, eu acho que a gente também tem que ter no horizonte que é esse jogo permanente de conquista. Conquista uma coisa aqui, impede uma outra coisa aqui, perde uma outra ali, né? É só para as pessoas entenderem um pouco o movimento da greve, ele é mais fluido e mais complexo do que só, ganhou isso, perdeu aquilo, né? Exatamente. Ou não ganhou Mas, nada, não perdeu nada. por exemplo, algo que a gente conseguiu barrar foi o Futurice. Não sei quem que está assistindo lembra do Futurice, mas o Futurice era caminhar passos largos e decisivos rumo ao autofinanciamento da universidade. Então, os cursos que pudessem vender mais coisa, vender mais patentes, produtos, etc., teriam ótimas condições de funcionamento, um pouco como as distorções que os cursos pagos geraram na universidade, né? E os cursos que não geram produtos, né, mas que são fundamentais para diversas esferas da sociedade, né, ficariam jogados às baratas. Sim. Então, o Futurice foi um projeto que foi apresentado, né, se eu não me engano, acho que foi em 2019 que ele foi apresentado. E a gente fez muita luta para conseguir barrar o Futurice, e conseguimos. Sim. Então, né, não chegou a ter uma greve, mas foram muitos atos de rua com muita gente contra o Futurice, e aí o governo teve que recuar. Mas o Futurice voltou a andar recentemente. Então, isso que tu falou é muito importante, dessa dinâmica de... É isso, nada está garantido. Porque o projeto Capital não é professor 40 horas DE, não é financiamento público para a universidade pública, não é universidade pública gratuita, pode ser pública, mas paga. Né? Não é universidade viva, né? Não é universidade ocupada, né? Não é uma universidade essa reclamação do esvaziamento, ela me chama muita atenção, vou fazer um comentário rapidamente aqui, quando a gente tem toda uma lógica como a própria UFASA, né? Que é uma unidade funcional de sala de aula que não tem vida, além de você ir lá, entrar na sala e sair, né? Você vê um movimento da própria universidade esvaziando suas esferas de conversa, de reunião, de pesquisa conjunta, né? Então, assim, isso é um movimento muito sutil em algumas medidas, mas que já vem acontecendo, né? A greve, ela acaba levando uma culpa de esvaziamento muito injusta, né? Exatamente. Nina, como não, nosso tempo a gente no IAC não tinha sala de professores, não tinha sala para orientar. Isso até agora, até a gente ir para esse prédio novo. Então, como que a gente já está na universidade se não tinha isso? Não tinha espaço para fazer reunião do nosso grupo de pesquisa, tinha que ser fora da universidade. Não tinha espaço para orientar, tinha que ser fora da universidade. Não tinha espaço para o professor ficar trabalhando, tinha que ser fora da universidade. Não tinha... Isso foi uma realidade nossa do IACS até pouquíssimo tempo. Sim, e ainda estamos em construção, né? Porque mesmo assim é uma dificuldade de mobiliário, né? De equipamento. Como agora tem um espaço, mas a gente tem que ser qualificado, né? Sim, sim. O nosso tempo está acabando, né? Que a gente tem mais 10 minutos a live aqui. Eu queria agora que você falasse um pouco. Eu queria te pedir duas coisas, tá? Eu queria que você falasse um pouco, exatamente, voltando só um pouco ao período lá da sua gestão, o que foi enfrentar aquelas mudanças de Ministério da Educação, então, se você quiser historicizar isso rapidamente. E para terminar, eu queria que você falasse um pouco da dimensão mais da utopia, do sonho, né? Como é que você enxerga essa universidade da luta, né? Como é que você enxerga onde a gente poderia chegar com esse movimento, né? Para a gente terminar também para cima um pouco aqui. Queria te ouvir, sei que você é uma mulher que tem um pensamento muito bonito sobre isso, a gente já fez projetos juntos, assim, né? Como é que a gente transforma o olhar para a gente também não perder a dimensão utópica, né? Do caminhar, não perder o horizonte, não perder a dimensão lá da esperança. Vou tentar juntar as duas coisas, porque durante a minha gestão, né, e, enfim, depois durante a gestão que veio a seguir, que também pega o governo Bolsonaro, né, durante o governo Bolsonaro os ataques foram enormes. Ataques financeiros, mas talvez ainda tenham sido mais graves as campanhas difamatórias,
a universidade pública, né? Como que a gente respondia a isso? Eu nem sei quantas universidades na praça a gente fez, mas foram vários. Então, convocava docentes, discentes, para expor ali na Praça Araribóia os seus projetos. E as pessoas ficavam encantadas com tudo, e projetos de tudo, projetos incríveis da educação, projetos incríveis da veterinária, da área da saúde, até montar uma tenda para exibir, para poder exibir os filmes do curso de cinema a gente fez, projeto de comunicação comunitária, enfim, projetos absolutamente incríveis, né? Da psicologia, enfim, muita coisa muito bacana que a gente levava e as pessoas ficavam encantadas. Então, tinha, né, vai entrar e falava orgia, maconha, balbúrdia, não sei o quê, ninguém tá ali para estudar e ver as pessoas dizendo, né, que não era isso, e não só pelos projetos que a gente apresentava, né? Também dizer, meu filho estudou na UF, meu primo estudou na UF, meu pai estudou na UF, eu estudei na UF. Então, conversar com as pessoas mostrava que, apesar dessa campanha difamatória, que infelizmente convencia uma parte da população, mas muita gente não foi também convencida, né? Ataques, né? E que esse governo do Bolsonaro atacou muito a questão das cotas, mas as cotas foram mantidas, e na UF foi na minha gestão que a gente fez um evento sobre cotas docentes, porque a UF não cumpria as cotas para docentes, e fizemos um evento sobre isso, trazendo especialistas de fora, e tivemos uma reunião com a reitoria, onde a reitoria se comprometeu a começar a cumprir a questão das cotas raciais nos concursos para docentes, e a partir de então tem tido cotas raciais nos concursos para docentes na UF, o que é uma conquista e que é muito importante. Então, esse governo do Bolsonaro foi muito difícil, era assim, eu ia dormir pensando o que vai acontecer amanhã, porque alguma coisa vai acontecer que eu não vou conseguir seguir o meu planejamento do dia. Foram anos que eu via muito pouco minha família, foram anos que eu não conseguia ter rotina nenhuma, não conseguia fazer nenhum tipo de exercício, pedia comida direto, porque eu não conseguia cozinhar, praticamente morava na DUF, dormia na DUF várias vezes, que sempre tinha alguma bomba estourando, mas apesar disso, com toda a luta que teve no governo Bolsonaro, ele conseguiu fazer muito menos estrago do que pretendia. A gente também conseguiu ter conquistas mesmo no governo Bolsonaro, e acho que é com isso que eu encerraria nessa coisa da utopia, né? Sempre que se luta, se conquista, ainda que não sejam as conquistas que a gente gostaria, né? Mas se a gente conseguiu ter conquistas no governo Bolsonaro, então é porque é preciso lutar em todos os governos ainda mais porque num governo como o atual, por exemplo, a gente tem perspectiva de muito mais conquistas do que naquele governo, mas se nem aquele governo conseguiu acabar com a universidade pública, né? Se mesmo naquele governo a gente conseguiu ter conquistas, sinal que as lutas nas suas diferentes formas, que agora a gente está numa greve, mas a greve é uma ação extrema, a greve não serve para a maior parte do tempo das universidades, né? Mas só mobilização. Vai cair um minutinho, tá? Ele cai mesmo. Né? Que faz com que a gente caminhe na direção da universidade que a gente quer. Cara, super bonito, queria agradecer muito, que vai cair aqui, essa live é danada, ela simplesmente corta a gente. Nina, super obrigado, foi super esclarecedor, certo? Eu acho que vai ficar um registro muito bonito. Semana que vem a gente vai fazer com a Kate, né, que foi a presidente da DUF logo depois de você, vai ser bom para a gente entender
completa esse panorama do Bolsonaro. Eu vou terminar com a frase que o Guilherme colocou aqui, agradecer a todo mundo presente, super obrigada, tá? Gui, muito obrigado pela sua presença de luxo, todo mundo aqui, tá? Guilherme colocou, utopia é um tipo de impaciência respiratória que nos leva a buscar o oxigênio do futuro, Jorge Heinen, eu acho, né? Muito bonito isso, Gui, tá? É isso mesmo, a gente, né? É um outro futuro-se, é um futuro-se da utopia, não é o É futuro-se o do nosso, mercado, né? é o Muito nosso, não é obrigada, o gente. Estamos encerrando aqui. Foi show, Isabel. Muito obrigado também pela sua presença aqui. Jefferson, Selma, todo mundo do Acende a Luta. Tchau, Vamos gente. seguir com o Obrigada pelo projeto. convite, obrigada pela presença. Nina, E vamos pode encerrar fortalecer você. Fala as essa palavras greve. finais. Vamos firme na greve. A gente vai voltar ao debate da greve nas outras falas também. Com Tá? Muito obrigada, certeza. tá? Tchau, gente. Gente, boa noite. Encerrando aqui a live. Semana que vem a gente está de volta. Muito obrigada, gente, tá?